Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados irmãos. Que nessa manhã, meus irmãos, de domingo, dia do Senhor, possamos abrir as Sagradas Escrituras e adorá-lo e louvá-lo, né? Espero que você esteja bem e que o Senhor esteja te guardando e te livrando de todas as turbulências que o mundo tem passado nesses dias. Mais uma escola bíblica, né, aqui em forma online, EAD para vocês. Então, nossa escola bíblica tem falado acerca do conhecimento de Deus, né? Estamos falando acerca do ser de Deus, como as Sagradas Escrituras revela, né, esse ser de Deus, ou melhor dizendo, como Deus se auto-revelou nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. E eu tenho certeza que hoje você deve ter escutado pelo menos, né, uma não, mas milhares de vezes essa palavra, né, que é o amor. Então vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 4, verso 8. 1 João, capítulo 4, verso 8, que nos diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Oremos ao Senhor. Senhor, de infinita graça e misericórdia, nos prostramos aos teus pés, Pai, nessa manhã, para te louvar, para te engrandecer, rogando pelas tuas misericórdias. Nos ajuda, Senhor, a falar desse assunto tão complexo, tão difícil de ser vivenciado nesses dias trabalhosos e maus, Senhor. Que tu ajude cada família que está a ouvir essa mensagem, que teu Espírito nos eduque, nos corrija, nos fortaleça. Que teu Espírito Santo, Senhor, seja com tua igreja, que venhamos compreender, Pai amado, a revelação que tu nos desse através das Sagradas Escrituras. Abençoa nossa escola bíblica, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo João, o qual escreveu essa epístola, se começarmos a ler o capítulo 4, vamos perceber que João estava falando ali acerca dos falsos profetas, de um espírito de engano, né, que havia ali entrado na igreja e que sempre, desde a época do apóstolo João até hoje, podemos encontrar no meio do povo de Deus, né? O espírito daqueles que se dizem de Cristo, mas não são de Cristo, que andam no meio do povo de Deus, mas não pertencem ao Senhor. O Senhor tinha dito ali numa parábola do joio e do trigo. Quem acompanha as histórias da nossa EBD infantil, né, tem ouvido recentemente essa parábola aqui do joio e do trigo, onde lado a lado, né, a igreja cresceria junto dos ímpios, daqueles que são de Cristo e os que não são de Cristo. Por que separei esse texto nessa manhã, quando estamos falando acerca do conhecimento de Deus? Se você prestar atenção no que o verso 8 nos diz, né, você vai entender o que o conhecimento de Deus tem a ver com o amor, né? O verso 8 nos diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Então, as Sagradas Escrituras estão dizendo aqui que se eu tenho algum conhecimento de Deus, se eu tenho algum relacionamento com Deus, né, se eu tenho alguma comunhão com Deus, eu saberei amar. Então, é impossível eu ter o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, e não amar. É impossível eu ter alguma relação salvífica com o Senhor e não amar, né? E aí João coloca aqui o motivo, né, dessa afirmação dele no verso 8. A parte B diz: porque Deus é amor. O amor, ele faz parte do caráter de Deus, é um dos atributos de Deus. E claro que esse amor, quando nós olhamos para Deus, né, esse amor ele é intensificado, ele é aprofundado ao ponto de ser incompreensível para nós. O amor de Deus, meus irmãos, ele é eterno, como Deus é eterno. Ele não tem começo nem fim. Antes, né, que eu viesse à existência, Deus já me amou. Antes, né, quando Cristo morreu na cruz, ali naquele exato momento, ele estava morrendo por mim e eu não sabia.
disso até um tempo atrás. Ele me amou primeiro. O amor de Deus, ele não tem começo nem fim, está dentro da eternidade. Ele não tem variação, né? Lembra que Deus é imutável. Então, o amor de Deus, ele nem aumenta, nem diminui, porque ele é perfeito. O que é perfeito não pode se tirar, nem se acrescentar. Deus nos ama com a mesma intensidade todos os dias, independente das nossas ações, né? E João falando aqui que Deus é amor, ele está querendo nos levar à compreensão que, se temos algum relacionamento com Deus genuíno, verdadeiro, essa característica de Deus tem que ser refletida no nosso ser, né? É interessante que alguns cristãos, às vezes, querem falar do Deus do Velho Testamento como um Deus da lei e o Deus do Novo Testamento como um Deus de amor. Aquele Deus que foi revelado em Jesus Cristo como se fosse amor, né? Deus é amor. E aquele Deus que está no Velho Testamento como se fosse um Deus mais severo, mais ali que viesse ali cobrar mais a lei. Eu quero dizer que Deus sempre foi Deus. O amor de Deus está de Gênesis a Apocalipse revelado aqui. Vamos dar uma olhadinha no Velho Testamento e ver como a palavra do Senhor, não é? Por exemplo, lá no Salmo 36, verso 7, nos diz: como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Salmo 36, verso 7. É o Deus do Velho Testamento. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Ainda, vamos dar uma olhadinha também no Salmo 63, verso 3. Se você não acompanhar abrindo a sua Bíblia, não tem problema. Depois você pode voltar a ver esse vídeo novamente, dar pausa, né? E pegar todos os versículos que estamos passando aqui. Então, Salmo 63, verso 3 nos diz: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão, né? O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Lá em Miqueias 7,18, né? Miqueias 7,18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão dos remanescentes da sua herança? Tu, que não permanece irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, né? Então, meus irmãos, não existe divisão no ser de Deus, no sentido que Deus no Velho Testamento era severo e não amoroso, e no Novo Testamento Deus é mais amoroso do que no Velho Testamento. É o mesmo Deus, o único Deus, né? O amor de Deus ele é revelado tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, né? Tanto na primeira parte da revelação do Senhor como na segunda, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. A Bíblia é um conjunto de livros de Gênesis a Apocalipse inspirado por Deus e revela o mesmo Deus. Não existe dois deuses, um do Velho e outro do Novo Testamento. Então, a característica de Deus, o amor, é revelado tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Por que eu estou dando essa ênfase? Para que você não pense que no Velho Testamento Deus é mais severo, mais sisudo. Não. Deus sempre será santo, perfeito, amoroso no Velho e no Novo Testamento. Falamos de um único Deus, que através de Jesus Cristo, né, ele nos trouxe uma lente mais profunda. Sempre conhecemos Deus através de Jesus. E é claro que Jesus, no seu ministério terrestre, vai trazer uma luz maior acerca do ser de Deus. E vamos começar a compreender com maior profundidade o amor que Deus tem para com todas as suas criaturas, né? Só o fato, meus irmãos, basta pensar, se você for lá em Gênesis, né, lá no capítulo 1, no verso 1, no início da sua Bíblia, né, vamos lá dar uma olhada, já falamos isso na aula passada, mas lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1, o que é que diz aí a sua Bíblia?
No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus o céu e a terra. Eu quero dizer, meus irmãos, que Deus não precisa de nós para nada. Deus, ele é o único ser, né, autossuficiente. O que isso significa? Ele não precisa nada além de si mesmo, né? Ele não depende de nada além de si mesmo. Ele é o único ser, né, que não depende de ninguém fora dele. Todos os outros seres, são chamados criaturas, dependem de Deus, dependem de algo que é extra. Eu dependo do Senhor, eu dependo de Deus. Se Ele não trouxesse a minha existência, eu nunca existiria, né? E se eu não existisse, meus irmãos, o mundo continuaria sendo mundo e a criação continuaria sendo criação e Deus continuaria sendo Deus. Eu não sou um ser necessário. Só existe um ser necessário e esse ser é Deus. Ele é o único ser, né, que necessariamente precisaria existir. Deus. Ele é o único ser que não necessita de ninguém para existir. E talvez você esteja pensando, pastor, mas por que o senhor está dizendo isso agora? Porque Deus, meus irmãos, a primeira característica que a gente diz é nós conhecemos o amor como fazendo parte da natureza divina. O amor vem de Deus, né? É uma característica, né, da personalidade divina ou da natureza divina. É uma característica do Senhor, é um atributo do Senhor, né? Atributo o qual nós o conhecemos porque Ele imprimiu na nossa alma quando nos criou a sua imagem e semelhança. Ele nos criou com a capacidade de compreender e de amar, né? De conhecer. Ele se auto-revelou e Ele também nos deu a capacidade de amá-lo, né? E amar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o amor, né, quando João diz aqui, Deus é amor, é porque é um dos atributos, né, característicos do Senhor forte, né, que sobressai. Por que eu digo isso? Deus não precisa de ninguém, nem de nada para existir. Então, o segundo ponto aqui que eu coloco é que a base da motivação da ação é o amor. Deus, quando criou toda a criação, claro que tem a sua glória, né, que está acima de todas as coisas, Ele criou tudo para a sua glória, o fim de toda a criação é glorificar a Deus, mas Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou motivado pelo amor, né? Pelo amor. O amor não é apenas um sentimento, mas o amor é uma escolha, é uma motivação para a ação, né? A gente, né, se eu estou falando aqui que no Novo e no Velho Testamento, Deus ama igualmente, porque o amor de Deus é perfeito, nem aumenta nem diminui, não é? Nunca houve um momento que Deus não amasse, o amor dele é eterno, Deus não precisa de ninguém além dele mesmo, e agora Deus não ama de forma interesseira. Às vezes nós fingimos o amor ou nós amamos alguém, entre aspas, né? Porque dependemos dele, porque essa pessoa nos faz bem. Esse não é o caso de Deus. Quando lemos lá em Gênesis, né, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. E o que existia antes do céu e a terra? Deus. Deus não precisa do céu e a terra para existir. Ele criou todas as coisas, né, motivado pelo amor. Ele ama. Nós vimos aqui os Salmos, nós vimos aqui Miqueias, falando acerca do amor de Deus, falando que o amor de Deus é melhor do que a vida, falando que o amor de Deus, né, é manifesto na sua graça, na sua misericórdia, quando Ele nos perdoa, quando Ele tem paciência conosco, quando Ele cuida de nós, quando Ele nos sustenta, quando Ele nos protege. São evidências da ação, né, de Deus, do amor de Deus para conosco. Eu acho interessante porque tem o apóstolo Paulo falando aos coríntios acerca dos dons espirituais, e havia ali naquela igreja, né, uma briga entre os irmãos, né, havia várias facções, vários grupos brigando entre si, e alguns deles se diziam mais espirituais do que outros. E aí tem o capítulo 13 de 1 Coríntios. Vamos dar uma olhada? 1 Coríntios, capítulo 13. Olha o que é que a palavra do Senhor nos diz, né? Geralmente, às vezes a gente escuta esse capítulo 13 de 1 Coríntios até no casamento. Só que a palavra de Deus não está falando aqui do amor entre um homem e uma mulher. Está falando aqui do amor de Deus, aquele amor
que nós devemos ter no coração, porque deriva de Deus. O que é que diz aqui todo o capítulo 13? Vamos ler. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e ainda não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas do menino. Porque agora vemos por um espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E estes três, mas o maior deste é o amor. Até o verso 13. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, falando aqui para a igreja de Coríntios, uma igreja problemática, uma igreja onde dizia que servia ao Senhor, que amava ao Senhor, que se dizia uma igreja espiritual, rica dos dons espirituais. Paulo escreve esse verso 13, que demonstra que se eu tiver conhecimento, se eu tiver riquezas e doar para os pobres, se eu tiver queimar o meu próprio corpo, tudo que eu fizer, se minha motivação não for amor a Deus e ao próximo, tudo será em vão. Eu não posso viver o Evangelho de Cristo sem esse amor. Eu não posso servir a Cristo sem esse amor, sem ter essa característica vinda do Senhor. Tanto é que quando ele fala aqui no verso 13, olha, fica o que? A fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior é o amor. Ou seja, a igreja ali em Coríntios não poderia ser espiritual se eles não conseguiam amar uns aos outros. Tá? E aí Paulo começa a colocar, quando o amor é a nossa motivação, meus irmãos, vários pecados são evitados. Então, eu quero, primeiro, o amor é uma característica do ser de Deus. O amor vem de Deus. O amor de Deus é perfeito, não aumenta nem diminui. É eterno, sempre existiu e sempre existirá. Deus me ama igualmente todos os dias. Isso não varia, é imutável, é incondicional. Ele não coloca condições para me amar. Ele me amou, simplesmente. Tá certo? E agora nós estamos falando que o amor também é a base de motivação para a ação. Quando Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 13, que se eu fizer o maior dos sacrifícios, será em vão se a motivação não for amor para com Deus e para com o próximo. Por que eu estou falando para com Deus e para com o próximo? Porque vocês lembram qual é o resumo de toda a lei moral de Deus? Como é que eu obedeço a lei? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, e ao meu próximo como a mim mesmo. Então, até para seguir a lei, para cumprir toda a lei, eu preciso saber amar. O amor é a base, ele não é só um sentimento. O amor é uma escolha, ele é uma motivação para a minha ação. Então eu devo agir com bondade, porque eu amo aquele que eu estou fazendo bem. Eu devo agir
com misericórdia, perdoando, porque eu amo aquele, né, que pecou, que fez mal contra mim. A Bíblia sempre vai nos incentivar a amar as pessoas que estão ao nosso redor, porque para cumprirmos a lei moral de Deus, precisamos amar a Deus e amar os que estão ao nosso redor, tá certo? Então, vamos voltar lá para 1 João. 1 João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, não existe, meus irmãos, conhecimento de Deus, crescer em conhecimento de Deus, sem crescer também em amor. Em conhecimento, aquela história de quanto mais eu conheço a Bíblia, teologia, estudo, mais eu deveria ser, né, uma pessoa amável, mais eu deveria amar a Deus e amar os que estão ao meu redor. Isso nem sempre é uma realidade na vida dos cristãos. Isso nem sempre é uma realidade na vida dos teólogos. Às vezes você pode ser um doutor na lei, aí vamos tirar o exemplo dos fariseus. Lembra os fariseus? Os fariseus, muitos deles eram doutores na lei, mas o seu coração estava longe de Deus, porque eles não amavam a Deus, amavam o seu próprio ventre. E o Senhor Jesus Cristo, em vários momentos, né, entrou na presença deles e colocou um espelho, né, chamando eles de hipócritas. Lembra que os fariseus foram chamados de, né, sepulcros caiados, ou seja, aquelas lápides branquinhas por fora, mas por dentro, né, estava cheio de coisas imundas, né, dizendo que eles não amavam ao Pai, porque se eles amassem ao Pai, eles conseguiriam ver Jesus Cristo que estava ali face a face com eles, né? Um ponto que Jesus chamou até os fariseus de filhos do diabo, né? E desejando fazer a vontade do diabo, porque eles amavam o diabo em vez de amar a Deus. Então, meus irmãos, o amor, ele é uma motivação para as nossas ações. Todas as nossas ações para com Deus e para com o próximo deve ter por base o amor, tá? Então, lá em Coríntios 13 nos dito, não importa se eu doe todo o que eu tenho, não importa o conhecimento que eu tenho teológico, não importa meu sacrifício, se ele não for motivado pelo amor que vem de Deus, por esse amor que Deus manifestou no seu próprio ser e que agora, como sua imagem e semelhança, eu tenho que refletir. Eu sou capaz, né, também de amar. Claro que o meu amor não vai ser perfeito como o do Senhor. Até o seu retorno, eu serei aperfeiçoado, né? Até o seu retorno. Mas agora o Espírito Santo habita no nosso coração. E é por isso que João está dizendo aqui que, olha, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É impossível você conhecer a Deus e não amar, né? É impossível você ter contato com Deus genuíno, salvífico, ter o Espírito de Cristo no coração e não amar a Deus e aos que estão à sua volta. Não quero dizer com isso, meus irmãos, que não existam momentos que venhamos cair, né, em tentação. Existem momentos e existem graus, porque nós temos graus de santificação, né? Existe uma certa gradação. Deus tem um amor perfeito, mas meu coração não tem esse amor perfeito. Às vezes eu amo mais, né, a certas pessoas que estão mais próximas de mim e menos as outras, né? Existe um momento que eu estou amando mais a Deus, né? O meu amor cresce para com o Senhor e eu me dedico mais, eu oro mais, leio a Bíblia, né? Suporto, né, esse mundo que está ao meu redor para glorificar o Senhor. E existe um outro momento que eu esqueço do Senhor, né, e meu amor pode até esfriar, e eu esfriar sim. Por isso que eu dependo do Espírito Santo de Deus, e você também depende do Espírito Santo, para que este amor que vem de Deus não esfrie no nosso coração. Tá certo? Então, o texto aqui, no verso 7, diz: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, o verso anterior, verso 7, né, essa é a terceira coisa que eu quero que você guarde nessa manhã, que o amor é um sinal de que você é o filho de Deus.
O amor é um sinal de salvação. A existência do amor no meu coração, no seu coração, é um sinal da presença salvífica de Deus na nossa vida. Né? Então, no verso 7, João nos diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, ele está dizendo aqui, no meio da confusão, no meio desse mundo tenebroso, onde o espírito de muitos enganadores viriam, já estava no meio da igreja, o espírito do anticristo, o espírito dos falsos profetas, dos falsos cristos, né, do engano. Como você poderia sair, né, ter discernimento, prestando atenção que aquele que tem comunhão com Deus, ele ama. Né? Ele ama. Olha, aí você diz: mas pastor, se o amor é um sinal da salvação, né? Se o amor é um sinal da presença de Deus na minha vida, o que é o amor? Então, olha, o amor na Bíblia, meus irmãos, não é o amor romântico que a gente vê nos filmes, né? Aquele amor entre um homem e uma mulher. Não. O amor da Bíblia, o amor de Deus, é um amor pelo qual ele deseja o bem à pessoa amada. Ele deseja, né, abençoar os seus filhos. E aí a maior expressão que a gente tem ainda também do apóstolo João, lá no Evangelho de João, capítulo 3:16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a nossa própria salvação é derivada do amor incondicional de Deus. Né? Porque Deus nos amou. Ele deu Jesus Cristo para nos salvar. Então, como eu recebo a salvação de Cristo e não entendo, né, que o amor para com as outras pessoas ao meu redor, né, deve ser uma realidade? Que eu devo olhar para o Senhor e pagar o amor dele, né, com amor. Ou melhor, retribuir o amor que ele tem para comigo com amor. Tá? Então, fazer bem, agradar a Deus. Deus não precisa de nada, eu já disse isso aqui. Deus não precisa de nós. Deus não precisa de... O que é que eu posso oferecer ao Senhor? Só minha alegria e ações de graças por Ele ter sido salvo. Né? Eu posso obedecer a sua palavra, é um sinal que eu amo. Quando eu obedeço a palavra de Deus, é um sinal que eu amo a Deus. Então, o amor, meus irmãos, não é só um sentimento, né? Ele não é uma paixão, aquilo que você bate o coração mais rápido. Não. O amor, ele se traduz com ações. Ele se traduz, né, muito mais do que palavras. Ele se traduz com ações concretas. Qual foi a ação concreta de Deus, né, do amor de Deus para conosco? Primeiro, Ele nos criou. Ele não depende de nós, mas Ele nos criou. Segundo, Ele não só nos criou, Ele nos sustenta a cada segundo, a cada momento. Terceiro, Ele nos sustenta mesmo antes que eu reconheça isso. A sua majestade, né, o seu domínio, a sua soberania, a minha dependência dEle. Antes que eu conhecesse a Deus, Ele já me amava. No ventre da minha mãe, quando eu estava sendo formado por Ele, Ele já demonstrava amor para comigo. Né? Então, João está mostrando aqui que conhecimento do ser de Deus, conhecimento, né, de teologia, deve nos levar a amar a Deus cada vez mais e amar o nosso próximo também. É um sinal de que eu estou tendo conhecimento verdadeiro de Deus. É um sinal de que eu estou tendo comunhão verdadeira com Deus. Né? É o amor. Então, lá em Coríntios 13, diz que o amor não é invejoso, né? O amor não folga na injustiça, o amor ele é bondoso, paciente, tudo espera, tudo suporta. Então, essas características, né, que vai mostrando o que é o amor cristão, né? Se você dá uma olhadinha lá em 1 Coríntios 13, você vai ver, né, que Paulo vai dizer ali o que é o amor. Né? Ele vai dar as características. O amor ele não é soberbo, ele não é altivo, ele é humilde.
O amor não desconfia do mal, né? Ele é benigno, ele é bondoso. Então, o amor, na realidade, não é só um sentimento, mas é algo que nos motiva a ser bom, né? E ele nos motiva a ser bom para com o outro, para com o próximo, né? Porque nós amamos, nós desejamos o bem àquela pessoa que está ao nosso redor, mesmo que aquela pessoa, e aí é onde vem o desafio, que só aqueles que têm o Espírito Santo de Deus conseguem, mesmo quando a pessoa que está ao nosso redor não merece, né? Se Deus desse amor só quando merecíamos, não teríamos, né? Ele não poderia nos amar, porque você conhece seu coração e sabe quanto desagrada a Deus todos os dias. Todos os dias, meus irmãos, eu peco, você peca também. Isso é odiável aos olhos santos e perfeitos de Deus. Mas Deus resolveu nos amar a si mesmo. Deus nos ama todos os dias, todas as manhãs. Hoje, por exemplo, Deus continua nos amando, né? Vamos dar uma olhadinha lá em Efésios. Deixa eu olhar aqui só. Efésios capítulo 2, verso 4 e 5, que diz: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Efésios 2, 4 e 5. Então, olha, Deus nos amou quando ainda estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Sabe o que isso significa? Quando eu era inimigo de Deus, Deus me amou. Quando eu era oposição a Deus, fazia tudo que desagradava a Deus, estava de mãos dadas com Satanás, Deus me amou. Foi assim que Jesus Cristo me encontrou e te encontrou. Jesus Cristo não me encontrou, né, perfeito. Jesus Cristo me encontrou no reino das trevas, mergulhado no pecado, né? Jesus Cristo me encontrou quando eu tinha alegria em servir a Satanás. E aí ele me amou e me tirou dessa situação. Lá em Romanos 5, 8, Paulo também nos diz: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Novamente, nos dito aqui, Deus nos amou primeiro. Quando Cristo morreu na cruz para me salvar e para te salvar, né? Nós não éramos bonzinhos, né? Nós precisávamos, já éramos inimigos de Deus, já precisávamos da sua graça, da sua misericórdia, de perdão, porque já tínhamos quebrado a lei de Deus, já somos devedores à lei de Deus. Mas Deus nos amou de tal forma que envia seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Então, se a minha salvação, meus irmãos, tem por base o amor de Deus, é claro que eu me sinto agora na obrigação, e aí entenda essa palavra, obrigação. Seria muito estranho, né, eu odiar as pessoas, odiar a Deus, sair odiando tudo, a existência, e depois dizer que fui salvo pelo amor de Deus. Não é? Seria muito estranho, seria uma contradição. Mas é isso que às vezes acontece na vida de alguns crentes. Nós deixamos o ódio, né, se alastrar. Nós falamos com ira, com amargura, nós falamos com dureza, nós somos insensíveis. Então, João está dizendo aqui que se eu conheço a Deus, esse tipo de comportamento será repreendido. Esse tipo de comportamento será revertido, né? E em vez desse comportamento, eu vou começar agora a agir de forma amorosa para com os que estão ao nosso redor. E como é que isso se traduz? De forma justa, sendo justo, de forma honrosa, né? Falando a verdade, não enganando, sendo misericordioso, perdoando aos que estão à minha volta. Então, quando a gente fala de amor, mesmo na Bíblia, é algo que nos motiva a ser semelhante a Jesus Cristo, né? A ser semelhante a Deus. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Qual é o limite do nosso amor? Assim, ó, quando Jesus nos encontrou, não éramos inimigos de Deus, e Ele nos amou, então Ele pede isso de nós. Então eu não tenho desculpa nenhuma
para deixar de amar, né, as pessoas que estão à minha volta. E como se traduz esse amor? Não é só por boca, por falar, mas pelo agir. É um sinal da ação, né? O amor, né, o sinal do amor, da presença do amor em nós é ação. Uma ação bondosa, uma ação que traz benefício, que abençoa as pessoas que estão ao nosso redor. Lembre-se disso, meus irmãos. O amor ele sempre se traduz por ação. Esse negócio de dizer que você sente amor por alguém e só faz o mal para ele é bobagem. Você não ama essa pessoa, né? Ou então a pessoa diz, eu lhe amo e sempre fazendo mal para você, bobagem. Essa pessoa não te ama, né? Eu não posso dizer, Senhor, eu te amo e sempre desobedecer. Claro que não somos perfeitos, não conseguimos ainda, né? Só quando Cristo nos glorificar, quando Ele restaurar aqui os novos céus e nova terra, seremos perfeitos e o nosso amor também será perfeito, não falharemos. Mas estamos sempre nos esforçando para quê? Para obedecer a Deus, porque é um sinal do que amamos. A obediência a Deus é um sinal de amor para com Ele. Para fazer o bem, porque o fruto do amor, o que é que o amor motiva você a fazer? O bem, o que é justo, o que é santo, o que é agradável. Presta atenção, que quando eu amo alguém, eu me sacrifico por ele, né? Eu penso primeiro nessa pessoa. Olha, veja o exemplo dos pais com os seus filhos. Quantas vezes, às vezes, você deixa até de comer para dar o melhor aos seus filhos, né? Você pega a melhor parte e dá para o seu filho. Por quê? É o sinal do amor que você tem para com ele. É o sinal de que você, né, ama aquela pessoa que está ali. Então, o amor àquela pessoa leva você a esquecer de si mesmo e tirar o melhor para ele. Então, quando um pai ou uma mãe separa o melhor e dá para o seu filho, demonstra amor. A mesma coisa nós para com Deus. Quando tiramos o melhor do nosso tempo para Deus, isso é uma demonstração de amor. Quando obedecemos a palavra de Deus, num contexto que ela às vezes nos traz prejuízo, mas queremos honrar a Deus, preferimos honrar a Deus e levar o prejuízo, isso é um sinal de amor, né? Quando eu olho para o meu próximo e consigo ver nele a imagem de Deus, consigo ver nele Cristo, e por isso eu sou bondoso com ele, independente do que ele faça comigo, isso é um sinal de amor para com Deus e amor para com o meu próximo. E é assim que a Bíblia quer que nós venhamos a agir, meus irmãos, né? Quando começamos a nos auto-justificar, deveríamos parar na palavra do Senhor que diz: aquele que conhece a Deus ama. O que diz que conhece a Deus e não ama, né, é mentiroso, porque Deus é amor. Eu tenho que lembrar disso. Então, o amor, ele me livra de muitos pecados. Ele me livra da ingratidão. Quando eu amo a Deus, eu sei agradecer aquilo que Deus me dá. Eu sou grato também às pessoas que estão ao meu redor. O amor, ele me livra da injustiça, porque quem ama não vive fazendo injustiça. O amor me livra da mentira. Quem ama fala a verdade, né? O amor me livra da infidelidade, da falsidade, né? Porque se eu amo alguém, eu não quero ser falso com ele ou com ela. E se eu amo a Deus, né, que é a verdade, que é a vida, né, que é a luz, então eu também devo refletir esse amor que Deus teve para comigo. Então, o amor me motiva a boas ações. O amor é aquele combustível para que eu seja bom, né, semelhante ao nosso Deus, que nos criou sem precisar de nós, que todos os dias, como nessa manhã, né, fez raiar o sol, fez vir a chuva, supriu as nossas necessidades e que nos guarda para Ele, e que nos guarda e nos livra de todo o mal, né? Então, que Deus nos abençoe nessa manhã, que o amor não seja só uma palavra na nossa boca, o qual nós repetimos várias vezes, mas a nossa vida está vazia, mas pelo contrário,
que mesmo calado, as pessoas que estejam ao teu redor e ao meu redor possam ver o meu amor para com Deus e para contigo, o teu amor para com Deus e para comigo. Né? Oh, que o Senhor, de toda graça e toda misericórdia, aplique essa palavra à sua igreja nesses momentos de tanta carência de amor no nosso meio e para as pessoas que estão ao nosso redor. E Deus é a fonte desse amor. Quando estamos próximos de Deus, esse amor jorra do nosso coração naturalmente. Né? Nós nos tornamos fonte, somos uma bênção para aqueles que estão próximos de nós. Então eu espero que nessa manhã o Espírito Santo de Deus te abençoe e que você entenda que Deus é amor. Né? Isso faz parte do caráter de Deus. Nós olhamos para o Senhor e vemos as suas ações, a sua misericórdia, a sua graça, né? A salvação é um sinal do amor de Deus para conosco. E esse sinal deve ser marcado em nós e as pessoas que estão ao nosso redor devem ver esse mesmo amor que Deus teve para conosco. Né? Nós devemos olhar uns para com os outros e fazer o bem, né? Seguir os passos de Cristo, amar as pessoas como Cristo nos amou, obedecer a palavra de Cristo. E uma delas é amais uns aos outros. Jesus disse isso várias vezes aos seus discípulos. Amai uns aos outros, servir uns aos outros, fazer bem uns aos outros. O Senhor Jesus Cristo disse que para sermos um discípulo dele, para seguirmos os seus passos, precisaríamos amar as pessoas que estão ao nosso redor. E como isso acontece? Fazendo bem, né? Fazendo bem, fazendo bem e fazendo bem. É isso que o amor motiva. Se eu digo que amo e só faço mal, tem alguma coisa muito errada comigo. Se eu digo que amo a Deus e odeio todos que estão ao meu redor, tem alguma coisa muito errada comigo. Então que Deus tenha misericórdia e que Ele nos dê força para amar, né, até aquele que é odiável naturalmente. Existem pessoas difíceis nesse mundo, mas que o Senhor nos capacite a olhar e amar, ter misericórdia, assim como Ele olhou para nós e teve misericórdia de nós. E que em vez de desejarmos o mal, ou fofocarmos, ou falar aquela palavra amarga, viemos orar, interceder e fazer o bem, mesmo que as pessoas não mereçam isso. Mas faremos isso para honrar o nome do Senhor, amando a Deus acima de todas as coisas e olhando para aquela pessoa que é uma criatura de Deus, né? Obra da mão de Deus, e que mesmo ela fazendo coisas injustas, eu oro para que Deus mude o coração dela em vez de estar praguejando ou desejando o mal para ela. Então, que Deus nos abençoe com esse amor que vem do alto, o amor que é gerado pelo Espírito Santo de Deus nos nossos corações. Amém? Oremos ao Senhor, meus irmãos. Eterno Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Tu que és o exemplo maior de amor, perfeito, eterno, um amor tão profundo que nós não podemos compreender, Senhor, como Tu sendo tão poderoso, não precisa de nós para nada, resolvesse nos amar de tal forma que entregasse o Teu Filho para morrer na cruz, no nosso lugar, para que pudéssemos, Santíssimo Deus, entender o Teu amor e Te amar acima de todas as coisas e passar a eternidade contigo, Senhor, Te glorificando. Ó Pai Celestial, abençoa cada alma que está ouvindo esta palavra, perdoa os nossos pecados, nossas falhas e ajuda-nos, ó Senhor, a crescer em amor. Cada um de nós, Pai amado, tens misericórdia, sabemos que não podemos crescer em amor sem a Tua ajuda. Assim que nesse momento, ajuda a perdoar uns aos outros, Senhor, ajuda a abandonar o pecado que ofende a Tua santidade, Santíssimo Deus. Nos ajuda, Senhor, a superar tudo aquilo que tem atrapalhado o nosso desenvolvimento, nosso crescimento em amor para contigo. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Amém? Que Deus continue te abençoando, meus irmãos, que você continue em oração para que em breve possamos estar voltando à nossa comunhão
real no sentido de presencial, né? Nossa comunhão presencial, de podermos nos ver face a face, né? Então, que Deus te abençoe. E lembrando, né, hoje tem escola bíblica para as crianças também. Então, temos aí um estudo bíblico para as nossas crianças aqui no nosso canal. Se inscreva, né, o like aí para que a gente alcance mais pessoas, tá certo? O Google aí vai, o YouTube aí vai enviando a mensagem para mais pessoas. Então, deixa aqui o teu aprovação, gostei, tá certo? E que continue orando por nós, por mim, pelo pastor José Vasconcelos, pelos presbíteros da nossa igreja. E um abraço a todos vocês, meus irmãos. Que Deus continue protegendo e livrando todos vocês, tá certo? Um abração. E aí, esquece não, hoje tem EBD para as crianças também. Um abração para todos. Tchau.